Olá! A gente chegou no capítulo 7, depois de passar por aquela jornada do último encontro, até ele conseguir chegar na casa, na terceira casa. E vamos lá, vamos para a nossa aventura e tomara que a gente consiga perceber de todas as mensagens que vão ser lidas hoje, o que diz respeito a cada um de nós. Isso. Capítulo 7. A terceira casa. Mike parou na trilha antes de entrar na terceira casa. Esta tinha uma indicação que dizia: Casa da Biologia. A casa inteira e a placa eram da mesma cor, exatamente como as outras casas. Essa edificação, em estilo chalé, era de um belo verde bandeira que parecia se fundir à cor natural circundante da grama e das árvores exuberantes, misturada com a branda luz do crepúsculo. Mike sabia que estava prestes a conhecer outro anjo, que sem dúvida se tornaria seu amigo. Ele fez um balanço de onde estivera até então e supôs corretamente que as primeiras duas casas haviam sido preparação orientada, auxiliando-o a se aprontar para sua jornada. Agora vinha o início da solidez e treinamento. Após aquilo porque ele passara até então, isso teria de ser mais fácil, pensou Mike. Conforme se aproximava da casa, um enorme anjo verde saiu na varanda. Viu-o se aproximar e deu a Mike a saudação padrão. Saudações, Michael Thomas, de intenção pura. Este anjo, o qual Mike chamou automaticamente de verde, parecia, em particular, robusto e repleto de alegria. Mike sentia que todos os anjos tinham um enorme traço de humor em si, mas Verde parecia sempre sorrir. O anjo olhou Mike de cima a baixo e piscou. Bela espada! Boa noite, Verde, Mike respondeu, ignorando o comentário a respeito da espada. Aposto que ele fez isto apenas para que me sentisse mais confortável em relação a carregar algo de aparência tão destoante nessa busca espiritual, Mike pensou. Não, respondeu o anjo, lendo os pensamentos de Mike. Nem todas as espadas são tão grandiosas quanto essa que você tem. Eu sei, vejo muitas delas. O que faz diferença? Mike perguntou. Nós o batizamos por um motivo, Michael. Sua intenção é, de fato, pura e seu coração literalmente ressoa com sua busca. Suas ferramentas, portanto, refletem algo que todos como eu podem ver. Por favor, entre, Mike. Entre. Mike seguiu Verde para dentro da casa, continuando a conversa. Aquilo me faz diferente, especial, melhor? Isso torna seu potencial enorme, Michael. Lembre-se de que, como humanos, você tem escolha. Nós nunca os classificamos ou os compartimentalizamos. Vemos cada um de vocês como um nível de energia potencial. Potencial para quê? Mudar, exclamou Verde. Por quê? Verde parou e encarou Mike. Eles haviam acabado de passar por uma quantidade de salas pequenas e verdes e estavam agora no que parecia ser a entrada para outro alojamento temporário de Mike. O anjo falou de uma maneira suave e com um enorme senso de paciência e respeito pelo humano que se encontrava à sua frente. Por que você está aqui, Michael Thomas? Para possibilitar minha jornada para casa, Mike afirmou com rapidez e honestidade. E o que você deve fazer para possibilitar aquilo? O anjo estava criando um espaço para Mike definir sua situação atual. Viajar na estrada das sete casas? E Verde queria mais. Tornar-me um ser de dimensão diferente? Mike papagueou de maneira tímida o que se lembrou de Laranja tê-lo dito. Verde deu um sorriso largo e falou: Eventualmente, Michael Thomas, de intenção pura, você compreenderá de fato algumas das palavras e conceitos que está refletindo agora.
Laranja lhe disse essas coisas? Mike sabia que havia sido pego. Sim, ele disse. Realmente não sei ainda o que significam. Eu sei, sorriu o grande ser verde. Então, de volta à pergunta: o que você está fazendo no que diz respeito a chegar em casa? Mudando, Mike afirmou triunfante. Por quê? Verde perguntou. A pergunta agora havia feito o círculo completo e Mike estava prestes a responder sua própria dúvida. Não posso chegar lá a menos que mude? Disse Mike, confuso. Exato. A jornada para casa tem diversas partes, meu amigo humano. Primeiro, há a intenção de ir. Em seguida, há a preparação. Isso é sempre seguido por autodescoberta e compreensão de que as mudanças pelas quais você deve passar são necessárias para você chegar lá. Você já está sentindo isso e, finalmente, estuda como as coisas funcionam e então conseguirá se sentir confortável com a visão geral. Abrir aquela última porta com a indicação de casa é como uma formatura, Michael. Não há nada igual. Esta foi a primeira vez em que o anjo começara a discutir o objetivo e a porta final. Mike estava muito animado. Conte-me mais acerca do que esperar, Verde, pois era isso que mais interessava a Mike. O objetivo final, o que esperar quando abrir aquela porta. Quando inicialmente questionado, você definiu isso sozinho, Verde respondeu. Quando foi isso? Mike não se recordava. Quando você pediu por essa jornada pela primeira vez, respondeu Verde. Mike subitamente se lembrou da conversa na qual tudo isso havia começado, com o grande ser sem face, quando foi pedido a Mike que descrevesse a casa. Você sabe disso? Mike estava chocado. Nós somos todos parte da família, Michael. Verde deslizou para o quarto onde Mike ficara. Isso tudo deve parecer familiar a você, disse Verde. Mike olhou ao redor. Era muito igual aos das outras casas e extremamente convidativo para repousar e dormir. Ele sentiu o cheiro da refeição que já estava pronta na sala adjacente. Também há roupas desta vez, Michael. O anjo apontou em direção ao guarda-roupas. Mike, de súbito, percebeu com qual visual deveria estar. Com sangue. Mike, de súbito, percebeu com qual visual deveria estar. Com sangue e barro seco em suas roupas rasgadas, resultado da tempestade arriscada que vivenciara. Mike olhou para a área apontada por Verde. Havia roupas realmente. Ele olhou mais de perto e descobriu ótimas roupas de viagem de seu exato tamanho e uma grande túnica verde. Ele se virou para perguntar a Verde como sabiam seu tamanho exato, mas ele não estava em lugar algum visível. Mike sorriu para si e falou em voz alta, sabendo que Verde o ouviria. Boa noite, meu amigo angelical. Vejo-te pela manhã. Naquela noite, Mike comeu e dormiu profundamente até às 5 horas da manhã, quando foi assolado por um pesadelo. Em seu sonho, ele viu mais uma vez a horrível coisa obscura aproximando-se durante seu abandono na tempestade. Ele sentiu novamente o aviso prévio de que sua vida estava prestes a ser terminada por essa ameaça e ficou assustado. Acordou em sobressalto, suando copiosamente. Verde estava em pé ao seu lado da cama. Pronto? Perguntou. Vocês nunca dormem? Mike perguntou, esfregando os olhos. É claro que não. Nem está claro lá fora. Mike ainda sentiu-se cansado por causa da falta de descanso ou do sonho assustador. Acostume-se a isso na casa da biologia, Michael Thomas. Verde sorriu mais uma vez e permaneceu ali parado.
Eu estarei aqui todas as manhãs, às 5h30, para iniciar as aulas. Antes do término, você compreenderá todos os padrões de sono e de energia biológica e de pesadelos. Você conhece meus sonhos? Mike estava maravilhado. Michael, você ainda não notou a conexão que temos com você? Sabemos tudo a seu respeito e respeitamos muito o seu processo. Verde deu alguns passos para trás, afastando-se da cama, e gesticulou para que Mike se aprofundasse e se unisse a ele. Mike se sentiu um pouco acanhado. Verde, eu estou nu. É assim que você começará as aulas, Michael. Não seja tímido. Vista a túnica verde que está no guarda-roupa. Mike fez conforme pedido e entrou na sala ao lado para apreciar seu café da manhã. Verde era como um cão atento. Ele se sentou com Mike e observou tudo o que ele comeu, porém sem dizer nada. Esta era a primeira vez em que um professor angelical havia lhe dedicado tanta atenção. Algo estava diferente. Após a refeição, Verde conduziu Mike a uma área especial de ensino. Todas as demais casas eram enormes, com salas grandes e tetos altos. Nesta, todas as salas eram pequenas e a maioria das aulas acontecia em apenas uma delas. Verde começou direto ao ponto. Ele pediu para que Mike tirasse a túnica. Michael Thomas, de intenção pura, aponte para o seu esclarecimento. Eu não compreendo, Mike disse. Onde está a sua intenção pura? Onde está o seu amor? Onde é essa parte em você que conhece Deus? Verde estava decidido e prosseguiu. Continue, aponte para a parte de sua biologia que possui esses atributos. Mike não teve que pensar muito a respeito. Ele agora compreendera que Verde, que não era humano, queria que Mike lhe mostrasse onde em seu corpo aqueles valores se faziam presentes. Alguns estão aqui, Mike apontou para sua testa, e outros aqui. Mike colocou a palma de sua mão sobre o peito. É aqui que eu sinto o que você pergunta. Errado, Verde afirmou em um tom alto que assustou Mike. Importa-se de tentar de novo? Lentamente, Mike iniciou uma excursão por seu corpo, perguntando a Verde se seria aqui ou ali, enquanto continuava a apontar. A cada hora, Verde dava uma resposta negativa. Eu existo, Verde, Mike disse, exasperado após ter apontado para quase todas as partes que tinha. Onde é? Deixe-me contar uma piada, Michael Thomas. Então, você tenta mais uma vez. Mike achou isso muito engraçado. Lá estava ele, nu, com um anjo verde, em uma terra que de fato não existiu em sua vida passada. E o anjo estava prestes a contar uma piada. Quem um dia acreditaria nisso? Aquele era um lugar grandioso ou o quê? Certa vez, existiu um homem que se achava muito esclarecido. Verde começou, apreciando cada minuto de sua experiência como contador de piada. Quando o homem sentiu que havia alcançado certo nível de esclarecimento para prosseguir em sua jornada, ele encontrou um táxi. Verde deu um largo sorriso e fez uma pausa, observando a reação de Michael por um anjo conhecer a palavra táxi. Mike não deu a Verde a satisfatória expressão de surpresa esperada por ele, suprimindo seu desejo súbito por rir. Mike riu de um modo um pouco forçado. Verde continuou mesmo assim. Quando o homem encontrou o táxi, enfiou a cabeça dentro da janela e disse ao motorista: Estou pronto, vamos! O motorista, em resposta à ordem, imediatamente arrancou na direção que o homem quis, levando apenas sua cabeça consigo. Verde foi muito engraçado em sua contação de história e, mais uma vez, observou Mike à espera de uma reação. Este estava inexpressivo e olhou para Verde, virando a cabeça para o lado e torcendo o rosto em uma expressão que dizia: E Verde fez o arremate.
Oh, meu pai. Abençoado é o Abençoado homem. abençoado, é que eu não, foi 2 páginas para frente. Abençoado é o homem que coloca o corpo inteiro dentro do táxi, antes de anunciar que está pronto para partir. Verde estava orgulhoso de sua narrativa, apesar da reação evidentemente reprimida de Mike, e regozijou-se no silêncio que se seguiu. Não desista de seu dia de trabalho, Mike anunciou, mal contendo seu desejo por rir alto dos modos engraçados daquele anjo. Então, o que sua piada quer dizer exatamente, Verde? Michael Thomas de intenção pura. Cada uma e todas as células do seu corpo humano possuem uma consciência que conhece Deus. Cada uma, contudo, tem o potencial para o esclarecimento, o amor e a busca pela mudança vibratória. Aqui, deixe-me mostrá-lo. Com isso, Verde fez algo que chocou e atemorizou Mike. Ele se aproximou rapidamente e, com um movimento brusco, pisou no dedo do pé de Mike. Ai! Mike gritou em repugnância àquela queda de confiança. O que significa isso? O dedo de Mike estava pulsando de dor. Ele o agarrou e tentou aliviá-lo, como qualquer humano faria, saltando pelo chão durante o processo. Isso dói! Mike gritou com verde. O dedo estava ficando vermelho e depois preto. Isso dói muito! Acho que você o quebrou. O que dói, Michael? Verde perguntou, de modo despreocupado, enquanto via Mike se mexendo pela sala, fazendo caretas a cada passo. Meu dedo, seu sádico colorido nojento! Mike não sabia o que estava dizendo, mas estava furioso. Verde não se afetou com o acesso de Mike e se aproximou dele. Fique longe, disse Mike, apertando as mãos de modo defensivo. Eu não quero experimentar outra massagem angelical no pé ou sua ideia de terapia exclusiva. Não se aproxime mais nem um pouco. O que dói, Michael? Verde perguntou novamente, dizendo também: Não é o seu dedo. Não é? Mike perguntou, incrédulo, enquanto estava no chão em posição de lótus, assoprando o pé, tentando não tombar. Então diga, seu santo verdor, o que é que dói? Mike estava sendo sarcástico, mas o anjo não se importava. Nós, Michael, afirmou Verde. Cada célula do seu corpo está sentindo seu desconforto agora. Diga, Michael, diga, nós doemos. Michael fez conforme pedido. Nós doemos. Ele repetiu sem muito entusiasmo. Você permite ser curado? Perguntou Verde. Sim, Mike estava interessado agora. Declare sua permissão, Verde afirmou. Eu lhe dou a permissão para curar meu dedo, Mike disse. Errado, afirmou Verde. Mais uma vez, em voz alta. Mike não precisava de um mapa para acertar essa. Tentou novamente. Eu lhe dou permissão para curar. Mike fez uma pausa. Nós, quer dizer, a nós. Verde ainda estava insatisfeito. Então disse: Michael, dê permissão para o acontecimento. Não me dê permissão fazê-lo. Mike pensou e reestruturou sua afirmação. Eu dou permissão para esta cura. Nós doemos e nós desejamos todos os benefícios desta cura. Assim seja, gritou com entusiasmo verde, enquanto batia palmas em contentamento. Você fez certo, Michael Thomas, de intenção pura. Nós acabamos de curar seu dedo. Quase de imediato, o dedo de Mike parou de pulsar. A vermelhidão se transformou em um rosado saudável e seu corpo inteiro sentiu alívio da dor. Verde se aproximou e desta vez Mike não pediu para que parasse. Michael, você sabe o que acabou de acontecer? A voz de Verde estava suave e amável. Acho que sim, mas eu preciso que você conclua. Mike sentia-se fraco por causa da aula. A dor o havia exaurido. Verde continuou. Eu nunca mais lhe causarei dor, meu querido amigo. Você tem a minha palavra. A partir de agora, aprenderá com experiências que não a dor.
Você acabou de aprender que a dor de uma parte afeta muitas outras. Foi uma experiência conjunta. Você se sente cansado agora, não é? Se essa experiência envolveu partes do seu dedo do pé, por que então seu semblante sentiu o efeito? Por que havia raiva? Seu dedo gritou comigo? Não. Seu corpo inteiro o fez. Seu dedo do pé sabia da dor, mas você inteiro participou. O dedo era a fonte do problema, mas garanto que todas as células sabiam do acontecido. O mesmo serve para a alegria, para o prazer, a paixão e o orgulho interior da verdade. Cada célula sente tudo e tem conhecimento do todo. Verde fez uma pausa de efeito. E da mesma forma ocorre com esclarecimento espiritual e uma busca divina. Então, onde exatamente está meu esclarecimento, Verde? Mike, desta vez, queria uma resposta direta, sem piadas ou pisões no dedo. Ele reside de modo uniforme em cada célula do seu corpo. Michael Thomas, todas as células possuem uma consciência do todo. Cada célula conhece por completo as demais. Cada uma participa da vibração do ser humano como um todo. Verde ficou quieto por um momento. Então se virou para enfatizar. Sentou-se e encarou Mike. Sua estadia aqui será para aprender as características do aumento vibracional. Antes de começarmos, você deve aceitar a si mesmo como um grupo de células que sabem de tudo, não como um punhado de partes. Eu acho que consigo fazer isso, Michael falou com sérios propósitos. Eu também. Verde deu seu largo sorriso e levantou-se. Você está pronto? Ainda sofrendo com a experiência do dedo, Mike sentiu-se involuntariamente levado a ficar em pé, enquanto respondia: Sim, senhor. As horas seguintes foram repletas de esclarecimentos sobre anatomia humana e saúde. Não o tipo de treinamento médico, mas conselhos sobre vida simples e mecanismos para a boa saúde. Parecia ser um fluxo constante de informações profundas sobre tudo. O que comer, como ter energia, quando se exercitar e por quê, e como saber quando deve ser feito. Por meio das aulas, Verde expressava constante preocupação quanto a Mike compreender o nós de seu ser. Mike estava começando a sentir como se não lhe fosse permitido ter partes, e Verde concordou. Mike dormiu extremamente bem naquela noite e não teve mais pesadelos. Pela manhã, Verde estava novamente à sua cama e observou tomar o café da manhã. Desta vez, Verde começou a dar explicações sobre cada tipo de alimento que Mike comia. Verde não parecia se importar com o que Mike escolhia para comer naquela seleção magnífica, mas fez um passeio por cada grupo alimentar enquanto Mike mastigava e tentava se lembrar de tudo o que ele dizia. Nos dias seguintes, Mike começou um programa de exercícios. Em determinados dias, Verde exigiu que ele colocasse, mais uma vez, seu traje de batalha, para que não se esquecesse de como se sentia. Esses foram os dias que Mike mais apreciou. Ele não se deu conta do que havia sentido, ele não se deu conta do quanto havia sentido falta de sua espada, seu escudo e sua armadura, até colocá-los em seu corpo e mais uma vez admirar-se em quão bem lhes caíam. Verde ensinou sobre comida, plantas, ervas e como o corpo equilibra-se por si só, naturalmente. Mike maravilhou-se com o modo no qual as células trabalhavam unidas, como se de certa forma soubessem algo que Mike não sabia. Tudo era maravilhoso. Verde disse a Mike que havia uma fina polaridade magnética em cada órgão e cada célula. Novamente, as células sabiam o que era e trabalhavam por conta própria para alcançar o equilíbrio perfeito. Quando, neste estado, cada célula podia rejuvenescer-se com perfeição, e Mike
aprendeu como o corpo se renova de modo constante. Finalmente, ele fez uma pergunta engraçada para Verde. Parece que minhas células, quer dizer, nós, somos muito astutos no que diz respeito a equilibrar a biologia. Como é que eu estou aparentemente no escuro durante o processo? Não posso contribuir de alguma forma com a situação? De fato, minha mente não tem o conhecimento que as células têm. Onde eu, como Mike, me encaixo? Engraçado você perguntar, Michael Thomas, de intenção pura. Verde enfatizou a parte da intenção pura. E Mike sabia o que estava por vir. Verde continuou. Seu corpo apenas precisa que você o favoreça com alimentação adequada, sabedoria do meio e manutenção. E ele fará o resto. Até agora, aprendeu a fazê-lo se sentir mais confortável, alimentá-lo apropriadamente e lhe fornecer prática física. Seus sistemas são felizes e ocupados sem que você faça qualquer outra coisa. Agora é hora de compreender a prova de seu espírito, pois tem algo para dar ao seu corpo que este nunca pôde fazer por si só. Você sabe o que é? Mike achou que sim. Sim, eu sei, Verde. Mike sentia-se mais saudável do que nunca havia estado em sua vida. Ele não se sentia mais envergonhado por sua nudez, especialmente na frente de Verde, que admirou as mudanças lentas na aparência de Mike, e disse isso a ele. Verde era como um pai amável que também era um treinador de primeira classe. É hora de fazer uma escolha. Mike deixou escapar. Verde quase explodiu em contentamento. Um humano nunca percebeu isso antes, em um tempo tão curto. Mike compreendeu que havia finalmente dito algo certo e estava assombrado com a reação de Verde. A presença angelical se lançou na sala, exibindo pela primeira vez sua habilidade para desafiar a gravidade e mudar de forma. Mike podia estar com medo se a manifestação não fosse exclusivamente para ele. Quando Verde se acalmou, aproximou-se novamente e ficou à frente de Mike. Ele parecia, de novo, seu ser angelical verde, mas ainda com os olhos arregalados de alegria. Ele sorriu e disse: Michael Thomas de intenção pura, qual é a sua escolha? Eu escolho utilizar os novos dons do espírito e aumentar minha vibração. Mais uma vez, Mike sabia que tinha falado corretamente. Verde recuou alguns passos, como se para permitir que a sabedoria ampliada de Mike se expandisse ao seu redor. Verde estava visivelmente impressionado. Então, Bonito, né? nossa, muito. Lindo. Tem tanto para a gente comentar, a gente não comenta um pouquinho, não? É, Vamos. bora? Ele começa dizendo dos potenciais, que o Mike tem grandes potenciais, né? Uhum. E eu achei que a partir desse potencial, quando eu li esse livro, eu ficava pensando, o que será potencial? O que será potencial? Como assim tem potencial? Eu tenho potencial, você tem potencial, o que será que isso quer dizer? E aí eu consegui compreender uma metáfora que eu até falo às vezes para vocês, que eu falei da última vez que a gente conversou, sobre crianças no primeiro ano escolar, que uma tem facilidade de estudar e a outra tem muita dificuldade. A que tem facilidade de estudar tem potencial maior do que a que tem dificuldade. Só que você é incapaz de falar qual das duas vai ter sucesso na vida. Se é a que tem o potencial ou se é a que não tem. Então eu tenho a sensação de que a gente tem potencial e que uns têm mais potencial do que os outros têm potencial. Mas não quer dizer com isso nada, porque não quer dizer que eu vou saber usar esse potencial. Não quer dizer que ao longo da minha caminhada eu vou aproveitar o meu potencial ou que eu vou desenvolver novos potenciais. Quer dizer só que a ferramenta está ali. Como que eu vou usá-la diz respeito a mim. Eu acho que essa metáfora, pelo menos para mim, me explicou o que seria aquele potencial da armadura do Michael Thomas, da espada dele que começa, né? Aí ele vai Uhum. entrar na jornada da alimentação e eu li esse livro pela segunda vez quando eu já estava na alimentação viva. E eu ficava,
Ai, meu Deus do céu, eu queria saber mais da alimentação, porque eu já tinha lido o livro uma vez. Então eu queria saber assim, será que a minha alimentação está adequada? Será que não está adequada? Porque eu mudei totalmente a minha alimentação, né? E aí, à medida que ele ia explicando para o Mike cada alimento, e como à medida que ele vai caminhando naquela jornada de se autoconhecer, de se autoalimentar e de se exercitar, como tudo isso ia harmonizando o ser dele, eu fui entrando num lugar de que tudo vai se adequando ao que a gente é. Como se quando você vai expandindo a sua frequência, você vai mudando a sua alimentação naturalmente. Você vai mudando a sua forma de agir naturalmente. Você vai entendendo que o seu corpo precisa de energia. Então, uma hora você fala, tô ficando velho, cansado, preciso ir para academia. Eu não vou para academia, mas preciso me exercitar, porque o exercício, o corpo pede o exercício. E a gente vai trabalhando esse nós, né? À medida que a gente vai percebendo. É bonito quando. É muito engraçado o episódio. Eu acho que ele pisa no pé do Michael e o pobre do dedo do Michael fica preto, ou seja, ele quebrou o osso do Michael. E ele fala: Quem tá doendo, Mike? Meu dedo, seu dedo, Mike. Nós estamos doendo. Imagina a raiva do Mike de falar nós. Aí ele fala assim, depois que cura: Mas quem ficou com raiva? Foi o seu dedo que ficou com raiva ou foi você que ficou com raiva? E a gente vai percebendo como nós sentimos tudo que o nosso corpo sente. Nós sentimos tudo que o nosso corpo familiar também sente. E como nós somos mais do que um eu. Você vai tirando o eu e substituindo pelo nós, naturalmente. Você vai compreendendo que você é muito mais do que eu, mas compreender que cada célula do seu corpo tem consciência é muito legal. E ele fala assim: você só trata o seu corpo bem, você dá exercício para ele, dá carinho, dá alimento saudável e o resto acontece naturalmente. Você vai dormir melhor, você vai ficar melhor. É bonito esse. Aqui na nossa relação é bem engraçado que a Marília, ela é bem do corpo, né, Má? E Uhum, você entende o seu corpo muito bem. Então essa casa é muito para você, que vai explicar bem essa relação do nós incluindo o corpo todo, que é muito a sua verdade. cara, né? Uhum. É, e eu tenho dificuldade quando as pessoas não têm essa sensibilidade física, né? Assim, de estar atento ao corpo, porque o corpo dá tantos sinais. Quando você está num ambiente assim, nossa, o corpo grita quando você não é para estar num ambiente, por exemplo, que é muito dissonante com o que você é, por exemplo. Tem pessoa que fica desconfortável e coça para um lado, coça para o outro, não sei o que, não sei o que lá, vai fazendo os ajustes, não sei o que, mas às vezes não é para você estar ali. Então o corpo pede para mudar de posição, mudar de lugar. E eu acho que tem muita gente que não. É que nós não somos treinados, né, para entender e perceber o corpo. A gente é treinado depois de uma certa idade, quem procura o autoconhecimento, a fazer meditação, por exemplo. Mas a meditação é um sofrimento. Eu acho, quando se começa, é um sofrimento, porque o corpo é uma montanha de movimento, de coisas que acontecem, e você tem que ficar lá, quieto, parado, sem mexer um músculo. Aquilo é uma coisa muito. É um salto quântico para uma pessoa que começa, porque ela deveria começar com uma meditação ativa, com o corpo movimentando, que dá no mesmo, né? Você Dá atinge no os mesmo. mesmos patamares, é. Mas não, você tá lá parado numa posição que você nunca fica, posição de lótus, o caramba quatro com a coluna reta, tá, tá, tá. Isso é legal para hindus, para pessoas que estão mais acostumadas, que estão mais. Mas assim, o corpo é muito sábio, né? Muito. E quantas vezes o seu corpo te demonstra que não é por aqui e a gente só ignora o nosso corpo, né? É. Sim. O corpo tem uma farmácia interna, né? Hum. E Isso, e ele fala que o corpo se cura constantemente. o corpo A se gente cura. cria a ideia de que a gente vai ficando mais velho e que o nosso corpo não está se curando. É, E não é o sistema verdade. nervoso, né? Tem o simpático e o parasimpático. Já pensou se eu tivesse que pensar para o meu intestino funcionar? Se eu tivesse que pensar para poder salivar na hora de estar comendo, entendeu? Então, o corpo ele tem todos os mecanismos que ele precisa, como a autocura. Mas se a gente alimenta o nosso corpo com coisas que é cheio de toxina,
ele vai perdendo a capacidade dele de se curar. Mas Sim, não por causa é, dele, assim mas sim por causa do como, que a gente nutre ele. assim Uhum. como nem tudo que é para um é para outro, né? Ou, de repente, pode ter determinados alimentos que para o meu corpo não é bom, para o seu é bom, né? Por quê? Porque nós somos únicos, somos individuais, né? Tem que estar atento ao corpo, e o corpo dá sinal mesmo. Eu sou uma, por exemplo, não posso com glúten, mas de vez em quando eu sou teimosa e como. Meu corpo, ele começa a pinicar, entendeu? Depois de um tempo, tô pinicando, tô me coçando. Ah, por que que eu tô me coçando? Ah, pensa, por que será? Entendeu? Então, acho que o corpo não, o corpo ele dá sinais constantemente, Uhum. né? Sim. E quando ele fala que ele faz a escolha de aumentar a frequência dele para absorver os dons daquele momento, é muito o que a gente está caminhando. Tanto que nós todos falamos, nossa, que bonito, porque é sobre isso a vida, né? Eu fui percebendo que à medida que eu fui mudando a minha frequência, eu fui mudando o meu alimento. À medida que você vai absorvendo os seus dons e seus talentos, você vai mudando a sua frequência. E o que não pode mudar na sua vida? Muda tudo na sua vida quando você se abre para isso. Eu acho que isso que é bonito quando ele fala que eu escolho mudar a minha frequência em todas as células do meu corpo. Você se dá a permissão para esse novo. É, reverbera Pra- em todas as células, né? Qualquer escolha que você faça, escolha para o bem, escolha para o mal, né? Mas quando a gente se abre para o novo, a gente deixa o velho ir. E quando a gente deixa o velho ir, a gente perde um pouco a referência de quem somos. Porque a partir desse momento eu já não sei muito bem das coisas. Existia um velho eu me abro para um novo eu, mas quem sou eu? É um processo de muita coragem, eu acho. Ficar nesse lugar de eu não sei de nada, só sei que estou aberta a isso. É complicado. Eu acho que tudo pertence, né? O velho, É, o novo e o que há por vir. é. Mas eu acho que a gente passa por um processo de desprendimento das minhas verdades e que esse novo, ele pede isso. Para eu sair do novo, eu abro um pouco mão das minhas verdades, do que era velho, das minhas certezas, Com para que novas certeza, exato. perspectivas venham. É, É. E isso dá para a gente sensação de não saber bem quem somos. sim, sim, crenças, De né? algo inesperado, mas é gostoso, é um friozinho na barriga. Você não tá É no assim. controle do negócio. Eu acho que quando o Michael falou que eu escolho isso, é esse conjunto de sensações que a gente deve ter tido, que falaram a gente falar assim, ai, que bonito. Que quando eu escolho que essa nova frequência entre em todas as células do meu corpo, eu me abro para esse novo. Eu deixo que o velho vá, mas eu também me desapego. E aí eu fico naquele lugar de e agora? Quem eu sou? O que será o novo? Porque a gente se desmonta para se remontar. E é gostoso mesmo, ao mesmo tempo que às vezes é um pouco assim, e agora? Será que tá isso mesmo? Será que eu tô tão Por que sem eu faço chão? isso? É, é. O Nossa, sobrou uma pecinha. Desmonta para montar, aí sobra uma. Fala, meu Deus, que que eu faço desmonta com de isso? novo. Ai, É gostoso, ainda mais quando passa, mas às vezes quando você está no processo, você sofre, você se sente sem chão, você fala, meu Deus, quase, sabe, quase como quando ele quebra o dedo do pé, é super doído, mas foi a experiência que ele precisou para ele entender o nós. E aí o anjo fala para ele: Eu te prometo que eu nunca mais vou te machucar. E será que a gente consegue se prometer que a gente vai aprender através do amor e não mais através da dor? Será que a gente consegue fazer isso com a gente mesmo? Falar corpo, corpo amigo. Eu me abro para aprender através do amor, mas não preciso mais da dor. Que a dor a gente sente no tô corpo precisando inteiro. falar isso aí. Sim. E você pode, porque é o que o anjo falou para o Mike. Já tá bom de aprender através da dor. É. Sim, Já foi o suficiente. aquieta-te, ó minha alma. Vamos continuar? Mais um pedacinho? Uhum. Aham. Então, este é o grande dia, Michael Thomas, Verde exclamou. Você entendeu. A única coisa que suas células não podem fazer
é usar o pedaço de Deus que você carrega consigo, o qual tem o poder de escolher instruir a si mesmo. Apenas seu espírito pode fazer isso, e embora este possa fazer a escolha, cada célula saberá que você permitiu. Exatamente como quando seu dedo doía, seu espírito sabia disso. Então, quando você pedir uma vibração mais elevada, seu dedo saberá. O seu noísmo está sendo celebrado agora, Michael. Todos eles sabem que você teve a intenção. É hora de você se retirar. Foi um ótimo dia e Mike começou a sentir que estava compreendendo mais a respeito das questões espirituais. O que havia feito era, sem dúvida, muito especial. Verde lhe contou no caminho para o dormitório que Mike havia demonstrado intenção para uma busca sagrada, a primeira de muitas que Mike teria de pedir. A cada vez em que a mudança para outro nível fosse apropriada, falava-se para Mike que a biologia teria de ser equilibrada, com a devida permissão. Verde estava orgulhoso de Mike e o tratava ainda com mais respeito do que o normal. Quando chegou à porta do dormitório, Verde pediu para que Mike se virasse para ele. Michael Thomas, de intenção pura. Eu normalmente apenas desapareço nesse momento e retorno de manhã. Você conhece a rotina. Eu estou aqui para dizer-lhe que o amo ternamente. As características de uma mudança vibracional têm consequências às quais você deve aprender e se acostumar. Eu disse que não o machucaria e não farei isso. Tudo o que se suceder se desdobrará em um ritmo que você controla. Qualquer dor que sentir virá de você. Nada jamais será o mesmo para você. Esta noite irá para a cama como um tipo de homem, mas amanhã será outro, com todos os testes e peculiaridades inerentes a uma mudança vibracional. Verde olhou para Mike durante um longo tempo e Mike sentiu o incrível senso de respeito que Verde tinha por ele. Mike sabia que isso era algo diferente. Ele ansiava por pedir detalhes a Verde. O que é diferente? Eu saberei amanhã? Qual é a aula de amanhã? Diga-me agora. Mike não fez nenhuma destas perguntas e Verde fingiu não conseguir ouvi-lo. Em vez disso, retirou-se lentamente do quarto, um procedimento muito incomum para o anjo. Algo estava mudando e Mike teve uma sensação agourenta em relação a tudo isso. Ele falou em voz alta às paredes. Acho que eu devo esperar por algo absolutamente drástico, a fim de que eu me movesse através do véu em direção à casa. Mike sentou-se à cama. Talvez eu até me torne um anjo antes de chegar lá. Posso até me mudar para uma cor especial. Mike quase riu ao pensar isso. E como antes, esperava ouvir uma réplica de um dos anjos ouvintes, mas houve apenas silêncio. Algo dentro de si já começava a mudar. Ele sentiu uma vibração na boca do estômago e calafrios. Ele sabia que tinha que ir para a cama. Mike não dormiu bem naquela noite. Ele desejava que fossem 5:30 da manhã, pois percebeu que sentia a falta e precisava de Verde. Repentinamente, sentiu-se inseguro. Sempre que caía no sono, tinha o mesmo sonho. Ela estava lá, olhando fixamente, e a coisa repulsiva o destruía toda vez em que o pegava. Quando era desmembrado, Mike acordava em uma poça de suor e ansiedade, ouvindo seus próprios sonhos serem interrompidos abruptamente e depois silêncio absoluto. Quando ele voltava a dormir, tinha o sonho novamente. Quantas vezes poderia ser morto? 5? 6? Parece infinito.
Sua morte se repetiu seguidas vezes, um pouco diferente a cada Travou vez. aqui, travou para você também, Lid? Oi? Não, não, Meninas, não. Oi? Não. travou aqui. Em quantas vezes poderia ser morto? Quantas vezes poderia ser morto? 5, 6, parecia infinito. Sua morte se repetiu seguidas vezes, um pouco diferente a cada vez. Seu sonho parecia cada vez mais vívido. Finalmente, ele não aguentou mais e começou a soluçar. E continuou, percebendo que esvaziava sua própria alma no travesseiro. Não conseguia se lembrar de sentir tamanha tristeza em sua vida. Nem mesmo a morte dos pais causara tamanha desgraça ou descarga emocional. Ele chorou ruidosamente, o choro tornando-se lamentação. E Mike estava fora de controle. Mike chorou por si e por seus pais. Chorou pelo amor e pela oportunidade perdidos. Sentiu que ela o havia matado e, por último, chorou por sua própria morte. Ele convulsionou de tristeza e não conseguia impedir a elevação de seu corpo, em sua busca por novas áreas de dor para considerar e reagir. Mike finalmente adormeceu por algumas horas, em profunda exaustão, antes de despertar. Algo estava errado. Quase não havia luz. Onde estava a Verde? Por que permitiram que dormisse demais? Mike se levantou e, de imediato, sentiu dor em seus músculos do estômago, ocasionada pela noite angustiante de choro convulsivo. Rapaz, nós doemos. Ele ouviu a si dizendo para seu corpo. Mike se dirigiu à sala habitualmente reservada para as refeições. Não havia comida. Ele vestiu sua túnica verde e começou a procurar por Verde. Percebeu que as salas às quais estavam familiarizado havia começado, de alguma maneira, a mudar para um verde acastanhado. Ou era apenas a luz? Falando em luz, parecia enfraquecer. Onde Verde estava? O que estava acontecendo aqui? Verde, onde está você? Sem resposta. Mike andou por toda a casa, mas não encontrou o anjo em lugar algum. Finalmente, faminto e exausto, sentou-se sozinho na sala onde muitas vezes Verde havia lhe dado aulas. Ele estava intrigado e sentiu uma escuridão começar a tragá-lo, algo muito atípico em sua jornada. Ele reconheceu. Era a mesma depressão que havia vivenciado por tanto tempo em Los Angeles, antes de tudo isso começar a acontecer. O que está acontecendo? Mike se perguntou em voz alta. Onde estão todos? Azul, laranja, verde. Ei, rapazes, eu preciso de vocês. Silêncio. Mike notou que sua depressão começava a tomar conta de sua personalidade. Não demoraria até que estivesse no mesmo buraco onde não se importava com nada nem ninguém. Ele se recusava a permitir que isso acontecesse. Certo, rapazes, se vocês não me ajudarão, então farei da maneira mais difícil. Não importava o que isso significava. Mike se agarrou ao seu último fio de esperança por uma reação de qualquer um. Ele retornou a seu dormitório e olhou ao redor. Quando abriu o guarda-roupa, lembrou-se do mapa. Talvez ele desse alguma luz. Sempre funcionava quando algo dava errado nessa atual e atípica terra espiritual. Mike encontrou o pergaminho sem dificuldades e o desenrolou. Mike não estava preparado para o que viu. Ele olhou fixamente, incrédulo, e lentamente colocou o mapa de lado. Voltou para a cama, para a túnica e tudo mais, e puxou as cobertas, envolvendo-as em si. Era apenas 1 da tarde. Mike não se importou. Ele encarou a parede. No pergaminho, onde o indicador
de você está aqui, sempre esteve, havia apenas um borrão preto, sem palavras. Não havia marcações nele. O mapa estava inanimado. Ele havia perdido sua magia. Havia ela invadido a casa e realmente matado Mike durante a noite? Mike tinha vivenciado sonhos ou a realidade durante o sono? Ela também havia matado os anjos? Como isso poderia acontecer? Mike estava combatendo a depressão e a obscuridade. Ele tentou compreender tudo e forçar sua mente, tentando se recordar de algo dito por Verde que explicasse aquilo. No nevoeiro grego que se aproximava de sua consciência, Mike se lembrou de Verde lhe dizendo: qualquer dor que você sentir virá de você. Nada jamais será o mesmo. Eu o amo ternamente. Isso havia sido de Isso havia sido um adeus? Mike se lembrou, mais uma vez, de que o grande ser branco lhe dissera no início: nada é o que parece. Mike teve que persistir. Ele acreditava em Deus. E tudo isso era um embuste, um teste. Mike fez a única coisa em que pôde pensar. Levantou-se e colocou sua armadura. Não o fez se sentir bem. Estava mais pesado do que recordava, e a espada parecia tola. Ele não se importou. Usou-a com orgulho e falou em voz alta: nada irá derrotar meu espírito. Eu declaro vitória sobre minha depressão. Nada. Silêncio. Palavras vazias. Sem sensação de amor ou orgulho ou de alguém ou algo se importasse de alguém ou algo que se importasse com Michael Thomas. A terra estava completamente vazia. Michael era o único ali. Mike lutava por sua própria sanidade. Ele não desistiria. Foi para a sala de aula e tomou seu lugar na carteira de estudante, em traje completo de batalha. Ficou lá até o sol baixar, aguardando e observando no absoluto silêncio de um reino sem som. Mesmo assim, continuou ali sentado, alerta e esperando. Não sabia o que esperar, mas não se entregaria às trevas da depressão que ele havia dominado tão completamente antes de adentrar naquela bela terra. Finalmente, na sala escura, ele cochilou. Seu sono não foi irregular desta vez. Ele começava a criar paz onde ele nunca havia estado antes. Seu poder de fazê-lo começava a aparecer. Enquanto dormia, sua espada oscilou um pouco e cantou por si mesma, respondendo ao novo nível energético do humano valioso que a detinha. Mas Michael Thomas não o percebera. Seu escudo incandeceu levemente, reagindo a uma nova série de instruções de uma biologia diferente. Mas Michael Thomas não o percebera. Sua armadura o manteve aquecido, em resposta a instruções espirituais de uma fonte recentemente desperta no DNA de Michael. Mas Michael Thomas não o percebera. Todas as células de seu corpo estavam em mudança e a metamorfose estava quase completa. Mike dormiu muito bem. A gente tinha combinado até aqui. Continuamos ou paramos? Acho que paramos. E é interessante, né? Porque pareceu que chegou a hora do recado para a Lidiane, né, Lidia? Sim. Porque a gente estava conversando sobre como a Lidia entrou num pranto essa semana, e aí ele respondeu, a frequência dela aumentou. Quando a frequência dela aumentou, ela entrou em contato com dores do passado. A dor da depressão do Michael apareceu de novo, mas agora ele tinha mais maturidade, ele conseguiu lidar com isso de forma mais rápida e sair daquela dor profunda em 2 dias, né, Lidia? Uhum. Foi quase incrível, foi quase um plim. Sim. Orquestra. E aí, em 2 dias, ele
Em um dia, no caso do Michael, ele conseguiu agora recuperar a paz. E é mais ou menos assim com a gente, né? A gente tem dores lá atrás, as dores passam, a gente resolve um bocado, mais um bocado ainda está lá guardadinho. Aí quando a gente expande a consciência, às vezes do nada, dores do passado brotam. Você fala, e agora? E agora? Achei que tivesse superado essa, não acredito, ainda tá em mim. Aí quando a gente vê, a gente consegue lidar com isso mais rápido, consegue compreender e ancorar aquela história dentro da gente e resolver. É bonito ver que isso é um processo natural de todos nós e que é sinal de que a nossa frequência aumentou, Uhum. né? É, bem lindo. É bem lindo que foi o tema da nossa conversa no começo aqui entre nós, né, antes da gravação, e Foi. fecha com um pequeno recado. Está tudo bem. Você está só Tá tudo expandindo bem. a E sua quando passa, consciência parece que a gente tá muito mais conectado com a gente mesmo, com o nosso Deus interno, com o nosso poder com os interno. outros, né, dos familiares também. Então, Sim, é Parece que a bem gente lindo. cresce. Conforme a nossa vibração muda, parece que a gente cresce. mas é por isso, isso eu acho que acontece com facilidade quando a gente não fica no julgamento. Uhum. Ah, logo eu, porque eu, como eu, passar por isso de novo, já não tinha amadurecido. Tá tudo certo. Uhum. Isso acontece com todos nós. Se estiver no julgamento, aí o processo fica se repetindo, né? Até aprender. E é bonito porque o Michael teve vários sonhos com a coisa. E a coisa matava, matava, matava. Quantas memórias de dor, de morte que a gente tem. Não, não no sentido de consciência, mas que derruba a gente, que a gente fala, não aguento mais essa vida, não aguento mais continuar, não aguento mais persistir, tá tudo igual, eu não progredo em nada. E não é verdade. A gente está aqui aprendendo e vivendo e tudo fica bem no final, porque o final não chegou ainda, né? Ainda resta Uhum. coisa para aprender. O caminho é sempre aceitar com paz. Olhar para isso tudo e falar, tudo bem, vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Então tá bom, a gente continua no próximo encontro. Sim. Boa semana. Beijos. A todos.